Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Kubernetes, Orquestração de Eventos Escaláveis. Nessa aula teremos uma introdução a redes no Kubernetes. Nos objetivos da aula, vamos falar sobre como funciona uma rede no Kubernetes, aí os tipos de rede, essa aula é mais introdutória, vamos ter uma aula que o que será visto hoje na teoria vai ser visto na prática. Container to Container Network, onde um container se comunica com o outro dentro do mesmo pod. Pod to Pod Network, onde no caso um pod se comunica com o outro através de uma rede em um namespace, e o Pod to Service Network, onde eu chego até o pod através de um serviço. A comunicação de containers no cluster Kubernetes acontece de uma maneira mais simples possível. Basicamente, quando foi feito o Kubernetes, comparado com outros orquestradores, como por exemplo o Docker Swarm, a ideia na construção aí é facilitar a vida do desenvolvedor, então do sysadmin. Então, quem implementa um cluster Kubernetes, que a gente vai ver numa aula, basicamente após instalar o Container Runtime, após instalar os pacotes do cluster, levantar o cluster, vai precisar instalar um plugin de rede. Acabou. Aí todo o gerenciamento da comunicação entre tudo isso quem faz o Kubernetes. A ideia é facilitar. Essa aula é mais informativa, claro. É importante a gente entender como funciona isso, mas numa outra aula a gente vai ver mais na prática os tipos de comunicação. Mas voltando aqui para a rede, o Kubernetes vai ignorar uma limitação do Docker Network, fornecendo uma interface de rede compartilhada para container. Então, aqui eu consigo ver que existe isso aqui na rede Kubernetes, né? O container 1, container 2 sendo compartilhado por uma única interface. Aqui está como VET0, mas o nome pode mudar, que é Virtual Ethernet, né? Que se comunica com a interface do Docker, que se comunica com a interface física do host. Esses dois containers, na verdade, eles não necessariamente não precisam estar dentro da mesma máquina. Tá? Eu posso ter, por exemplo, uma réplica em uma outra máquina e a comunicação tendo ali o IPs, né, dentro da mesma faixa, igual 172.17.0.13, 172.17.0.4, um container se comunica com o outro, tendo a ideia que eles estão ali de forma interna, né, como fosse uma intranet. O Docker, ele para conseguir essa abordagem, ele cria uma interface virtual para cada container. Já o Kubernetes ele cria uma interface e compartilha a comunicação entre eles. Então, basicamente, o que a gente tem no modelo de positivo no modelo Kubernetes? Primeiro, ele vai aumentar a abordagem de rede privada no host padrão. Como? Ele consegue definir que os containers sejam endereçados dentro da mesma interface virtual. E permite também que os containers acessem os outros por meio de portas alocadas ao host local. Mas para que isso funcione, eu preciso de um plugin de rede. Você já pegou a sua máquina com a instalação de um plugin, que é o plugin do Calico? Lá na máquina CubeMaster, eu vou listar os pods, os namespaces e os pods no namespace CubeSystem. Pode perceber que tem um Calico Node e um KubeController. Eles que fazem o gerenciamento dos IPs dentro dessa rede que o Kubernetes cria. Que rede é essa? É uma rede para você executar os pods de aplicação. Qual a diferença? Se eu listar os pods com "-o wide", eu vou ver o IP. Pode perceber que existem IPs com 172.16.1.100, 102, 101, 100, e existem também IPs 192, 168. Esses IPs aqui, eles são referentes à rede Calico.
Então, por exemplo, você pode ver que o Core e DNS, que são dois pods, eles já estão dentro dessa rede Calico. Os pods de aplicação, eles vão ganhar esse IP. Então, quer dizer que existem redes aí diferentes? Existe a rede dos pods de aplicação, existem a rede que nós temos dos nós, e ainda tem aquele cluster, aquele IP interno do cluster. Então, se eu listar os serviços, eu vou encontrar esse IP aqui, ó, que é o IP interno e tal. Bem, onde que entra essa rede que foi mostrado na nossa ilustração? Essa rede aqui é uma rede dos pods de aplicação. Então, cada container vai receber esse IP, no caso, o IP será alocado ao pod e o container que estiver lá dentro vai poder ser acessado por esse IP. Então, isso que a rede do Kubernetes ganha em relação à rede do Docker Network. Ele consegue criar, né, essa abordagem de alocar um ou mais containers através de um pod e endereçar esse pod. Aqui é um exemplo na comunicação quando em um único pod dois containers estão em execução. Você pode ver que o primeiro pod tem o IP 192.168.238.17, está naquela rede Calico, ele possui a porta 80. E aí, o segundo pod, que aí vem o detalhe, possui o mesmo IP do, desculpa, o segundo container, que possui o mesmo IP do primeiro, está na porta 5000. Resumindo, quando você levanta um pod, ele ganha o IP da rede Calico e todo container que está ali dentro vai assumir também esse IP. Agora, como a abordagem do Kubernetes na questão de rede é mais avançado, o que vai acontecer? Eu posso ter mais de um pod, mais de um container no mesmo pod, como acontece aqui. Mas espera aí, não dá confusão? Dois pods, dois containers, mesmo IP? Não, porque a porta é diferente. Isso na próxima aula, porque a gente vai fazer um acesso prático, né? Vai fazer um teste prático, aí você vai entender melhor. Então, o container to container é quando eu tenho dois containers se comunicando através de um único pod. Dois ou mais containers. Pod to pod, aí fica mais fácil aqui, né? A ideia é que dentro do mesmo namespace eu posso criar vários pods, cada um vai ganhar um endereço dentro da rede Calico. Então temos ali o final 17, 18, 19. E independente da quantidade, né, de containers, eles vão possuir um endereço fixo. Então, por exemplo, ali o, o pod que tem aí uma determinada aplicação está no 18, final 18. Um outro pod que tem uma outra aplicação está no 19. E um outro pod que tem dois containers, final 17. Isso quer dizer que o 19 pode acessar o 18 e o 17 nas duas portas e vice-versa também. Tá? Então é um tipo de comunicação onde o pod comunica com o outro através do único namespace. Agora, o pod to service, que aí a gente amplia mais o acesso, é quando segue a mesma ideia. Eu tenho três pods, né? Cada pod tem o seu único IP, mas eu possuo um serviço com um nome e um IP fixo. Esse serviço ele define um seletor. A partir desse seletor, que quem está acessando o serviço vai chegar em um determinado pod. Então, por exemplo, esse pod que tem o final 18 possui um label que se chama app com valor dev, né? Então o label tem chave valor. Possui um ver de versão, né, igual a 0.5. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que o final é 19. Agora, o pod que possui dois containers, né?
ele possui um outro label, que é o app igual OPS, de operação. Veja que o nosso seletor, ele aponta para todos os pods que tem um app igual dev. Então quer dizer que quando o cliente acessar ou IP 10.97.118.30 ou Nginx-Service, ele vai cair no pod que tem um final 18 e no pod que tem um final 19. É o load balance, né? Esse tipo de comunicação, dentro daquele modelo de rede avançada do Kubernetes, é o pod to service, onde um serviço, a partir do serviço, você pode fazer a comunicação da sua aplicação. Tá? Então, através do serviço, eu chego no pod. Então, só voltando aqui para fixar melhor aqui a explicação, a ideia é que cada container possua o seu IP e esse container vai possuir IP a partir de um pod. Então ele está dentro de um pod, o pod tem o IP e aí na sequência ele acaba recebendo o mesmo, tá? E para facilitar, uma interface virtual é criada no host para que a comunicação desses containers possam funcionar. Tá? Então, isso é uma abordagem de comunicação mais inteligente. Bem, recapitulando, então tivemos aí uma pequena introdução a redes no Kubernetes. O assunto de rede não acaba aqui. Nós vamos ter ainda na outra aula ainda a comunicação, só que feito na prática, visto na prática. Teremos ainda o assunto de DNS, teremos ainda o assunto sobre load balance, sobre node port, então que isso foi apenas uma introdução. E aí vimos aí os tipos, container to container network, quando um container conversa com o outro no mesmo pod, pod-to-pod network, quando vários pods possuem ali uma comunicação entre si através do namespace, e o pod-to-service network, quando um serviço te leva até um ou mais pods, dependendo do seletor. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.